2 Coríntios capítulo 12. Vamos lá? Aleluia. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. 2 Coríntios 12, versículo 1 diz assim: é necessário gloriar-me, embora isso não adianta nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo, não sei; se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade, mas abstenho-me para que ninguém pense de mim, olha isso, que coisa linda, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim, mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é que estou forte. Me dá de presente a sua atenção. Eu preciso agora que vocês se assentem e não andem mais, não conversem mais, se assentem e não se levantem mais, por favor, a não ser que seja muito sério, para que a gente preste um pouquinho de atenção na palavra. Essa expressão, quando estou fraco, então é que estou forte, irmão, é difícil demais de entender. É difícil demais de entender. Como é que é? Parece que a equação de Deus, ela me desafia. A equação de Deus não é igual à minha equação, que diz que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre, que o último é que é o primeiro. É uma equação que me desafia a ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essas expressões nesse texto aqui: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Essa é a palavra de Deus para Paulo. E a palavra de Paulo: quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. Ou seja, Deus libera uma palavra e Paulo entende. Ele entende o que Deus está dizendo. E aí ele diz: eu orei 3 vezes, eu parei de orar, porque eu percebi que o que eu estava pedindo não fazia sentido. Porque não fazia sentido o que eu estava pedindo. Por isso eu parei. Deus falou e Paulo entendeu. Irmão, se o espinho está machucando a tua carne, está machucando para você saber que existe graça, e a graça dele te basta. Amém? Tem gente aí fazendo campanha para se libertar do espinho. Tem gente aí fazendo coisas na igreja, campanha de oração no monte para ser livre do espinho, e é justamente o espinho que está promovendo o poder de Deus na sua vida. É justamente essa fraqueza, essa perseguição, essa injúria, essa angústia, aquilo que Paulo diz que sente prazer. Você perceba que Paulo não diz que sente prazer na doença. Ele não disse eu sinto prazer na enfermidade, mas ele falou onde ele sente prazer um monte de coisa. Olha, isso aqui também é da oferta, tá? Tira aqui para mim. Ele falou, eu sinto prazer nisso. Então, irmão, primeiro eu tenho que entender uma coisa:
presta atenção, o espinho só machuca a carne. Enquanto tiver carne, tem espinho. Enquanto tiver carne, dói. Mas enquanto tem espinho, eu aprendo a depender da graça. Eu aprendo a depender da graça. Então, a minha oração para você é: não seja livre do espinho. Nenhum aleluia. Glória a Deus. O espinho promove você. O poder de Deus está se aperfeiçoando na sua fraqueza. Às vezes, irmão, a gente quer tudo ajeitado na vida, e sabe o que acontece? A gente acaba ligando o dispositivo chamado justiça própria, e a gente não depende mais de Deus. Eu tenho um convite para fazer para você: desliga esse dispositivo da justiça própria na sua vida. Desliga esse dispositivo da justiça própria na sua vida e volte a depender da graça de Deus. Amém? Graça é chariz, que significa dom, benefício, favor. É esse poder que se aperfeiçoa na fraqueza. O dom de Deus, o benefício de Deus, o favor de Deus, o chariz. E é isso que se aperfeiçoa. Graça, você ouve graça? Não, mas a graça você vê. Você vê graça? Claro. Se você ler a Bíblia, por exemplo, em Atos capítulo 11, abra comigo aí, Atos capítulo 11, vamos ler. Atos capítulo 11, e o versículo 19. Atos 11, 19, diz assim, ó: a fundação da igreja em Antioquia. Ora, os que foram dispersos pela perseguição suscitada por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram para lá Barnabé. Barnabé foi enviado aonde? A Antioquia. Quando ele chegou, ele viu, a Bíblia diz, Barnabé viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. Era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Muita gente se uniu ao Senhor. Partiu então Barnabé, olha o que ele fez. Partiu então Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo achado, levou para Antioquia. Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Irmão, graça você vê. Jerusalém não entendeu, talvez não entendeu o que Paulo carregava, talvez não era o tempo, mas um homem chamado Barnabé foi enviado a Antioquia. Quando ele chega em Antioquia, ele vê o que? Ele vê a graça de Deus. O que é que ele pensa? Eu vou buscar alguém para ser ministrado e para ministrar nessa graça. Ele vai buscar quem? Saulo de Tarso. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Quando ele chegou em Antioquia, que ele viu a graça, ele foi buscar Paulo, o Saulo de Tarso, o Paulo que foi transformado, para propagar a graça. E você sabe, eu sei também, que ninguém na Bíblia como Paulo teve tanta revelação da graça de Deus. Porque graça você vê. Você pode ouvir sobre a graça a vida inteira, mas se você não vê graça, você não vai dar uma resposta para a graça que você está vendo. Então quando ele chega, Barnabé foi o cara, irmão. Ele foi o cara que ele pensou assim: o cara bom para cuidar dessa igreja aqui, o cara bom para ministrar aqui é o Saulo de Tarso. Por quê? Porque Saulo, ele não tinha influência nenhuma da religião, ele não tinha influência nenhuma, ele estava sendo desintoxicado da religião. E Deus, eu quero profetizar agora, e se eu sou você, eu levanto a sua mão.
eu quero profetizar que Deus vai levantar pessoas, uma estirpe de crentes, que não tem nenhuma influência da religião sobre a sua vida, sobre a sua casa. Uma igreja que vai trabalhar de dentro para fora. Uma igreja que vai andar no meio da política e não vai se corromper, vai andar no meio do artista e não vai se corromper, vai andar no meio do esporte e não vai se corromper. Uma igreja que vai estar no meio do artístico, vai estar no meio das ações, vai estar no meio das indústrias, do comércio, e ela não vai se corromper. Por quê? Porque ela é cheia de graça, ela está desintoxicada de toda a religiosidade, ela não tem influência da religiosidade, ela não precisa arrancar, derrubar, destruir, arruinar, ela só precisa plantar e edificar. Ela vai entrar em lugar que a igreja menosprezou, ela vai tocar pessoas que a igreja não aceitou, ela vai ministrar gente que a igreja jamais receberia. E não se assuste como isso aconteceu. Então, para mim, Barnabé era o cara. Quando ele chega em Antioquia e ele vê aquela multidão, como disse o Felipe, aquela mistura de gente, ele vê aquela mistura de gente, ele disse: eu vou buscar aquele rapaz vai ser bom para cuidar dessa igreja aqui. Por quê? Porque ele não vai precisar se desintoxicar, ele não tem influência nenhuma da religião, ele, aleluia, meu Deus, você está me entendendo, meu irmão? Você está me entendendo? Ei, meu irmão, eu aprendo isso com Jesus. A Bíblia diz que ele é cheio de graça e de verdade. Aquilo que nós falamos ontem, Jesus tem uma graça, uma simplicidade que é complexa, que ao mesmo tempo é tão simples. Irmão, Jesus era tão gente, tão homem, que Judas, para mostrar Jesus para os guardas que estavam indo prender Jesus, Judas disse assim: ó, o homem que eu beijar, esse vai ser Jesus, esse é Jesus, você pode prender ele. Jesus era tão igual a todo mundo, que Judas disse: eu vou beijar ele, daí vocês vão saber quem ele é. Jesus era gente, amém? Era gente que tinha fome, gente que tinha sede, gente que, a água da vida que sentiu sede, o pão da vida que perguntou para os discípulos se não tinha alguma coisa para comer, o eterno Deus, amém? Que teve que morrer e ressuscitar, o Salvador do mundo, pediu oração para 3 amigos porque estava angustiado. Esse é o Jesus que eu sirvo, amém? É o meu modelo de humanidade. Aleluia, olhando para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Um Jesus gente. Quando Deus quis se revelar ao mundo, ele não mandou um livro, ele não mandou um anjo. Sabe o que ele mandou? Um homem. Quando você chegar na eternidade, sabe quando você chegar na eternidade, você vai entrar na eternidade do lado direito. Você olha no lado direito, você olha no lado direito, sabe quem está ali? Um homem. Não é um anjo, é um homem que venceu a morte e o inferno, com o corpo glorificado, mas que tem marcas, que tem cicatrizes de guerra, cicatrizes de sofrimento, cicatrizes de dor, mas venceu a morte e o inferno. E ele disse: ó Luiz Hermínio, ó João, ó Maria, se você vencer também, você vai se assentar comigo no meu trono, assim como me assentei no trono do meu Pai. Então, Luiz, eu não posso tirar o espinho de você, eu não posso arrancar esse espinho, porque é esse espinho que está guardando você da sua justiça própria. É esse espinho que está mostrando para você que você é gente. É esse espinho que você ora pelos outros, eles são abençoados, mas isso não te faz um homem individualista. Deus não pode tirar o espinho de você, querido, porque é o espinho que está te promovendo. Jesus cheio de graça e de verdade. A graça que para mim é essa simplicidade complexa. Simples por quê? Porque Jesus é simples. Complexo por quê? Porque parece que é tão difícil de entender a graça que a gente acaba não desfrutando dela, porque parece que é difícil de entender. Se você se servem da graça
Se você se serve da graça para fazer algo errado, então você ainda não experimentou a pessoa de Jesus Cristo. Se você se serve da graça para fazer algo errado, você ainda não teve uma experiência com a pessoa de Jesus. O Senhor está dizendo que a graça não me perdoa? Não, a graça é o poder de voltar, irmão. É o poder de recomeçar. Agora a Bíblia diz que ele é cheio de graça e de verdade. A graça, ela não torna as coisas mais fáceis, ela torna as coisas mais leves. A graça não é para tornar as coisas mais fáceis, mas é para tornar mais leve. Graça não é uma licença para fazer errado, mas é uma porta para voltar, se alguma coisa deu errada no caminho, ou se você fez alguma coisa errada no caminho. Só a graça pode fazer isso. Só a maravilhosa graça de Deus pode botar Raabe na genealogia de Jesus. Só a graça de Deus pode botar Tamar na genealogia de Jesus. Só a graça de Deus pode botar Batseba na genealogia de Jesus. Ah, meu Deus, do puro Jesus, do Filho de Deus, só a graça pode tornar Raabe, a prostituta de Jericó, em alguém da genealogia de Cristo. Só a graça pode tornar Batseba. Só a graça pode chamar um adúltero de um homem segundo o meu coração. Só a graça. Só a maravilhosa graça poderia dar a Salomão o fruto de um adultério. Tanta sabedoria para reinar. Deus vai te pegar hoje aqui. Só a graça poderia receber um filho de volta, depois de ele ter gastado a herança do pai com as meretrizes. Só a graça poderia ir atrás de Pedro e dizer: tu me amas? Depois de ele ter negado por 3 vezes que não o conhecia. Só a graça poderia não só perdoá-lo, mas comissioná-lo para apacentar as suas ovelhas. E você vem dizer para mim que Deus gosta disso e não gosta daquilo. Eu vou dizer uma coisa para você: só quem está mergulhado no coração de Deus pode entender a graça de Cristo. A primeira revelação que você precisa ter de Deus é que Ele não vê como vê o homem. Então Ele não vê como você vê. Só a graça poderia prometer o paraíso para um ladrão. Só a graça poderia transformar Saulo de Tarso, o implacável Saulo, num discipulador da igreja. Meu Deus, a graça, sabe como eu defino graça? Graça é graça e pronto. Não discuta com a graça. Não tente entendê-la na sua capacidade limitada, na sua humanidade limitada. Nada que eu possa fazer pode mudar isso. Não tem nada, eu posso amar muito, eu vou aumentar o meu amor por Cristo. Não tem nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. E se não tem nada que eu possa fazer para que Ele me ame mais, também não tem nada que eu possa fazer para que Ele me ame menos. Porque Ele não tem amor. O seu amor é impressionante ou não é, irmãos? Não, você precisa entender esse amor. Sabe por que você tem dificuldade de perdoar, de amar, de retornar, de fazer de novo? Porque você ainda não se sente amado o suficiente por Jesus.
nenhuma quantidade de orgulho, de racismo, de imoralidade, de pornografia, de adultério e até mesmo de homicídio pode diminuir o amor de Deus por mim. Só que isso não é uma razão para mim traí-lo. Mas não tem nada que eu possa ter feito que pode diminuir o seu amor ou o seu perdão por mim. A graça já significa que Deus te ama o tanto quanto é possível um Deus infinito, eterno te amar. A passagem, irmãos, mais memorizada da Bíblia, você sabe qual é? Você sabe qual é a passagem mais memorizada da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe o que é tal maneira? Não tem uma palavra que você ache para expressar corretamente. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Não tem nada, Chico, que eu possa fazer, não tem nada para mudar isso. Essa é a expressão mais memorizada da Bíblia. E eu preciso entender que a misericórdia, ela também flui através da graça. Porque se a misericórdia te livra do que você merece, a graça te dá o que você não merece. Se a misericórdia te livra do que você merece, a graça te dá o que você não merece. O perdão, irmão, de Deus apaga tudo. Você já pensou em se Pedro, Davi, todos os culpados da Bíblia fossem perdoados da culpa, mas continuassem com remorso, com vergonha, com a cabeça pesada das lembranças do passado? Irmão, o perdão de Deus apaga tudo. Quando você fica destampando o cadáver, quando você fica destampando você mesmo, sabe o que é isso? É carência, irmão. Porque o perdão de Deus apaga tudo. Por isso não saia da graça para viver na sua justiça própria. O perdão de Deus apagou, tampou, lacrou, já era. Amém? Quem vive em graça, agora, ninguém que não tenha experimentado a misericórdia de Deus vai conseguir exercer misericórdia para alguém. Ninguém que não provou da graça de Deus vai conseguir exercer graça para alguém. Porque você está sempre devendo para essa pessoa. Por quê? Porque ela ainda acha que está sempre devendo para Deus. O perdão, ele nunca vem sozinho, ele é o fruto da graça de Deus. Quando o perdão chega, a culpa tem que ir embora, irmão. O peso da culpa, o peso do remorso, o peso da vergonha, o peso da lembrança, aquela página é rasgada. Deus, ele cravou na cruz, a Bíblia diz, o escrito de dívida. Colossenses diz que ele cravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós. E a Bíblia não diz que ele rasgou. É interessante que a Bíblia não diz, Fabiano, ele rasgou a dívida. Não, ele riscou. Isso sabe o que me faz pensar nisso? Que o diabo tinha um escrito de dívida. Luiz Hermínio me deve isso, me deve aquilo, me deve aquilo. Jesus, ele cravou aquele escrito de dívida na cruz. Quando furou a mão dele, o sangue de Jesus limpou o escrito de dívida. Jesus não rasgou a dívida, ele pagou a conta e devolveu a nota para o diabo e disse: agora o diabo anda no inferno com a minha conta na mão e não consegue ler a minha dívida, porque agora tem sangue. Ele riscou o escrito de dívida que era contra mim, contra você, está riscado. Ele não negou a dívida, ele não foi lá e disse: o Luiz não te deve nada. Não, ele não rasgou a sua dívida, ele disse quanto que é. Ele não negou a dívida, ele é macho mesmo. Ele não negou a dívida, disse: quanto que é a conta? É a vida, eu pago. É a vida, eu pago. Não tem dívida aqui negada, irmão, é dívida paga. Amém? Cutuca alguém que está do seu lado, diga: sua dívida foi paga.
Diga assim: por que você não vive uma vida e desfruta da graça? Diga assim: por que você não serve Jesus com tudo que você tem, com tudo que você faz? Por que você não serve Jesus com paixão infinita, com amor infinito, com lágrimas infinitas, com choro infinito? Por que você não serve Jesus? Por que você não se desespera por Ele? Tá pago, cara, tá pago, você não deve nada. Tá pago. Não, quando o irmão aí diz: tá pago. Tá pago. Assim, se Deus já pagou a sua conta, diga assim, pergunta para ele, pergunta com raiva. Assim, ó, se Deus já pagou a sua conta, por que você vive cobrando dos outros perfeição? Diga assim, se a sua dívida, que era grande, já foi paga, por que você vive cobrando dos outros a perfeição? Não, isso precisa ser celebrado. Glória a Deus. Graça não é prêmio, não é recompensa, não é brinde, não é sorteio. Graça não é mercadoria, não é troco. Graça não é pensamento positivo. Graça é convicção que a dívida está paga. Isso é graça. Mas a lei, a lei foi dada, a graça veio. Na lei, Deus exige justiça. Na graça, Deus imparte justiça aos homens. Na lei, a alma que pecar, essa morrerá. Na graça, Jesus disse: ninguém tira a minha vida. Na lei, Ele visita a maldade até a 4ª geração. Na graça, de maneira nenhuma me lembrarei dos seus pecados. Então você vai ter que decidir onde você vai andar: se é na graça ou se é na lei. A graça é a sombra. Sabe qual é a diferença? É que na graça você tinha que ser pego no pecado para ser apedrejado. Na graça, não. O Espírito que habita em vós vos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você olha, Ele grita dentro de você: filho, não olha. Você quer pegar, Ele diz: filho, não pegue. Você quer andar, Ele diz: filho, não ande. Você quer brigar, Ele diz: filho, calma. Na graça, ninguém de fora precisa pegar você, porque na graça eu estarei com você todos os dias. Eu vou te ensinar. Então o que eu faço, pastor? Se eu ainda tenho vontade de olhar, olha. Quando Ele disser não olha, daí você diz: Senhor, me ajude. Faz uma aliança com os meus olhos, faz uma aliança com a minha boca. Eu quero celebrar a minha vida. Ele está dentro de você gritando: para, filho, de olhar para fora. Não espere alguém de fora. Eu estou aí dentro convencendo você do que está bom, do que está errado. Amém. Na lei, Moisés transforma. Qual foi o primeiro milagre que Moisés fez no Egito? Na lei, Moisés transforma no primeiro milagre a água em sangue, trazendo morte. Mas o primeiro milagre de Jesus, Ele transforma a água em vinho. Porque a graça, ela não celebra a morte, ela celebra a vida. Ela é alegria. A graça sempre trabalha ao contrário. Graça é celebração. Alguém já disse isso: graça é uma escada rolante, porque não é você que sobe ela, é ela que sobe você.
Você sobe na escada e ela te leva. Isso é graça. Graça é isso. Diga para o irmão que está do seu lado: mas não é porque temos graça que nós vamos continuar servindo o pecado. E abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. Aleluia. Romanos capítulo 5 e versículo 17. Aleluia, aleluia, aleluia. Romanos 5,17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Pois como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravo. Guarde o capítulo 6, versículo 1 aqui. Pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais graça? Não, claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Pastor, mas então a graça não é só para chegar no destino? Não, graça é para desfrutar da viagem. Graça é para desfrutar da viagem. Eu não trabalho para chegar no céu, para chegar na eternidade, para o céu vir aqui ou para mim ir para o céu. Não, eu trabalho para desfrutar da viagem, desfrutar todo dia. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim: filhinhos, falo isso para não pecardes, mas se pecardes, tens um advogado e não um juiz, um advogado que é Jesus Cristo. Querido, graça não tem a ver de você tirar um homem do lixo, mas graça é você tirar o lixo do homem. Amém? Você pode tirar. Davi matou um gigante aqui fora, mas dentro dele tinha um gigante que lá na frente pegou ele. Então, graça não se trata de tirar um homem do lixo, mas tirar o lixo do homem. Agora, Deus não quer que eu seja somente alvo da graça. Ele quer que eu seja também instrumento do seu amor. Deus não quer que eu seja só o alvo da graça, então eu vou pecar porque daí a graça aumenta. Não. Se eu já nasci de novo, eu não posso continuar vivendo no pecado.
O salvo não vive mais no pecado. Amém? Diga comigo, o salvo não vive mais no pecado. Sabe qual é o nosso problema? É que as pessoas, elas interpretam a Bíblia a partir da sua vida e não interpretam a sua vida a partir da Bíblia. Padronizam a Bíblia a partir de si e não a sua vida a partir da Bíblia. Por acaso permaneceremos no pecado? Claro que não. Por quê, pastor? Porque se eu aceitei Jesus e permaneço no pecado, então eu não fui salvo. Salvos são os que saem do pecado. Salvos são os que seguem Jesus, não só os que aceitam Jesus. Como é que é isso? Salvos são os que seguem Jesus, não só os que aceitam. Salvo não são os que aceitam Jesus, são os que saem do pecado. Se já estamos mortos para o pecado, como permaneceremos? E a pergunta mundial que todo mundo faz é: salvação eu perco? Antes de você se preocupar em perder salvação, você deveria se preocupar se já é salvo realmente. Porque um salvo realmente, ele não está preocupado em perder salvação. Por quê? Porque ele não vive mais na prática do pecado. Pegou? Então eu vou repetir para ficar claro. A pergunta mundial é: salvação se perde? Eu te respondo: em vez de você se preocupar se salvação se perde, se você perde a salvação, procure saber primeiro se você já é salvo. E como que eu sei que eu já sou salvo? Quando eu aceito Jesus e não vivo mais na prática do pecado. Pegou? Aleluia! Então vamos lá, salvos são os que saem do pecado. Diga comigo, salvo são os que saem do pecado. Sabe por quê? Veja bem, pastor, salvação se perde. Você pode perder uma coisa que nunca teve? Então não se preocupe se você perde, se preocupe se você já é salvo. Porque eu vou te falar, quem já é salvo não está preocupado em perder a salvação, porque ele não anda na beira do abismo. Ele está preocupado em chegar aonde tem que chegar. Amém? Amém? Eu preciso entender o valor da obra de Deus por mim. Se eu entender o valor da sua obra por mim, eu vou desfrutar da graça. Senão eu estou sempre cocheando em dois pensamentos. Ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu estou bem, ora eu estou mal. Por quê? Porque eu ainda não sou salvo. Pegou? No Antigo Testamento eu agradava a Deus para ser salvo. Na Nova Aliança eu obedeço a Deus porque sou salvo. Então a salvação é a minha porta de entrada para viver uma vida íntegra com Deus. Amém? Agora é claro, todo mundo aqui está lutando. Se eu perguntar assim, ó, quem aqui não luta contra um pecadinho de estimação? Quem aqui tem um pecadinho de estimação? Dá glória mesmo, irmão. Quem aqui tem um pecadinho de estimação, que luta contra ele? Quem não levantou a mão, pega a mão do irmão que está do seu lado e levanta, vai. Pastor, então quer dizer que se eu tenho um pecadinho de estimação eu não sou salvo?
Se você está lutando contra ele, esse é o espinho da sua carne. E é ele que te mantém na oração, é que te mantém jejuando, é que te mantém buscando de novo, é que te mantém chorando, é que te mantém dando cabeçada no altar. E aí você quer que Deus tire esse espinhozinho? É claro que Ele não vai tirar, e se puder Ele vai botar outro. Todo pecado, ele nasce do orgulho. Todo. É impossível o mal começar na vida do homem que não comece pelo orgulho. E é impossível o que é bom não começar na vida do homem que não comece pela humildade. O orgulho é o pior dos pecados, porque ele dá início a todos os outros. Todos os outros. Perseverar, irmão. Paulo disse assim, Paulo, eu estou falando de Paulo, irmão. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele disse, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu. Ele está falando dele, meu irmão. Ele está dizendo, eu conheço um cara espiritual que teve no céu, meu irmão. Viu coisa sobrenatural. O cara era ungido. Agora você precisa entender uma coisa. Olha aqui, quando eu estou aqui com o microfone na mão, pregando debaixo dessa unção, dessa glória que está aqui, irmão, o caráter que é revelado aqui é o caráter de Cristo, não o meu. O meu caráter é revelado quando eu saio daqui. Porque quando eu estou falando de Deus, ministrando a partir dele, é o caráter dele que é manifesto, é a glória dele que é manifesta, é a unção dele que é manifesta, não sou eu. Por isso você diz assim, como é que Deus usa aquele cara pecador, aquela mulher pecadora? Porque é o caráter dele que é manifesto, não é o meu. O meu caráter é manifesto no cotidiano, no dia a dia. Por isso não se impressione com as pessoas. Não se impressione com gente. Reconhecer. Puxa, pastor, que palavra boa. Pastor, puxa, que benção. Quando o senhor prega eu sinto a unção. Glória a Deus. Reconhecimento é lindo, irmãos. Mas quando um homem está ministrando sobre Cristo, é a glória de Cristo, é o caráter de Cristo que é manifesto através dele. Porque quando eu falo de Deus, é o poder de Deus que vem sobre você. Mas quando eu falo com Deus, por isso que eu posso falar de Deus a vida inteira e não ser transformado. Porque falar de Deus não me transforma é falar com Deus. Quando eu falo de Deus, o poder vem sobre você. Mas quando eu falo com Deus, a presença é ministrada na minha vida. E o que muda você não é o poder de Deus, é a presença de Deus. O poder de Deus, irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, que aquele povo, eles andaram no deserto, todos foram batizados na água, todos comeram do mesmo maná, todos viram coisas sobrenaturais, mas Deus não se agradou da maioria deles, por isso que eles foram ficando no deserto. Irmão, poder de Deus. Tem gente que está na igreja há 30 anos, debaixo da unção, todo domingo, vai para casa feliz da vida, mas não é transformado no seu caráter. Porque até que eu defina a minha vida com Deus, até que eu permita que Deus toque no meu caráter, até que Deus ministre na minha vida, até que eu tenha um relacionamento com a sua presença, não com o seu poder. Agora, não adianta você dizer assim, pastor Luiz, ora para eu ter a presença de Deus. Não, eu posso orar para você ter o poder. Por isso que a unção você transfere, mas a presença não. A presença você precisa construir um lugar para ela. Só você e Ele. Ele vem. Aleluia. Não adianta. Transfere a presença para mim. A presença você não transfere. A presença você tem que fazer um lugar para ela. Você tem que se relacionar com ela. O poder é gostoso, porque olha como fica, olha como vocês ficam. Vocês precisariam estar aqui, como eu estou vendo vocês. Seus olhos estão vivos. Vocês estão assim querendo avançar no altar. Estão debaixo da glória de Deus.
Você está aí alguém pensando em fazer coisa para Deus. Você está aí pensando em dizer, eu vou orar mais, eu vou buscar mais. Porque aí vai acabar o culto daqui a pouco. Daqui a pouco vai acabar o culto. Você vai embora, você vai chegar em casa e dizer, meu Deus, você vai filmar e vai botar, meu Deus, que culto, meu Deus, que unção, amanhã eu vou de novo. Porque quando nós nos juntamos para falar dele, ele vem sobre nós. E o poder vai acabar daqui a pouco, quando eu parar de falar dele. Mas a presença vai comigo para casa. O Emanuel, o Deus conosco, vive comigo. Ele vai embarcar no carro comigo. Eu vou conversar com ele. Ele vai ver eu olhar, ele vai ver eu sentir, ele vai ver eu pensar, ele vai ver eu querer, ele vai ver eu desejar. E se eu for sincero bastante para falar tudo isso para ele, dizer, Deus, eu estou sentindo isso, estou com vontade de fazer aquilo, Senhor, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. E isso vai construindo um lugar para a sua presença. Um lugar para a sua presença. Esse é o problema, a confusão dos crentes é essa, irmão, que eles têm dificuldade de lidar com a presença, porque eles estão sempre procurando poder em alguém. Transfere a unção é transferível, mas a presença não. A presença você precisa se relacionar com ela. Isso não é um namoro que chega de noite, cada um dá um beijinho, vai cada um para sua casa. Não. Eu sou casado com a Iraci há 36 anos, 35 para 36 anos. A gente olha um para o outro, já sabe que o outro, como é que está, só de olhar, por causa da convivência. Você sabe quando você feriu o coração de Deus, quando você anda com Ele. Você sabe o que fere Ele. Aí você diz assim, mas o João faz isso, por que que eu não posso? Porque as exigências de Deus são para os íntimos. Quanto mais íntimo, mais exigência. Aí você diz, mas por que que o João faz e eu não posso? Porque o João, ele anda naquele nível, naquela dimensão com Deus. E Deus, o João é legal, mas com você não é assim. Mas contigo não será assim. Todo mundo que quer ser grande passa um por cima do outro, e pisa no outro, e puxa na cabeça do outro, e arranca o pescoço do outro. Mas entre vós não será assim. Dentre vós, o maior será como o menor. Dentre vós vai ser diferente, a minha unção vai ser diferente, o meu jeito com vocês é diferente. Eu tenho vontade de fazer um monte de coisa que eu sei que não é pecado. Aí você pode dizer, mas isso é religião. Não, é zelo. É zelo. Eu tenho vontade de falar, de fazer, mas Deus diz, não precisa, para quê? Eu não sou suficiente para você. A sua presença nos constrange, o seu amor. É por isso que Paulo, preso na cadeia, perdeu os amigos. Até a igreja mesmo muitas vezes descredibilizava o que ele falava. E ele dizia, alegrai-vos comigo no Senhor. Ele disse, um homem que foi ao terceiro céu, esse eu posso me gloriar. Um homem que está debaixo da unção, um homem que viu coisas sobrenaturais. Mas um cara que nem eu não posso. Eu sou um cara cheio de espinhos, cheio de mazela, cheio de dificuldade. Eu tenho um monte de fantasma que eu tenho que amarrá-los e destruí-los todos os dias antes de dormir. E todo dia eu digo, por quê? E Deus diz, porque a minha graça te basta. Diga para alguém que está do seu lado, persevere até o fim. Diga para ele, continue firme, batendo firme no chão, não desista, não pare, não retroceda. Diga para ele, se precisar grite, se precisar esmurre, isso, mas continue firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. Diga para ele, sacode ele, mexe com ele, mas não retroceda.
Deixa eu te explicar isso. Pega isso no seu espírito. A única maneira de se manter firme é ter algo firme para se manter. Se você quer se manter firme, você tem que ter algo firme para se manter. Não adianta você querer se manter firme se você não tem um amor sólido para se manter firme, uma convicção sólida para se manter firme, uma crença sólida para se manter firme. Faça as contas, vê o que vale a pena. A falta de algo firme para permanecer diante das diversidades é que não nos permite nos manter firmes. A falta de perseverança às vezes é por falta de esforço, irmão. É por falta de esforço. Pastor, mas eu persevero, eu estou fazendo. Olha aqui para mim. Perseverar não é continuar fazendo, é continuar crendo. Porque é muito possível eu continuar fazendo sem crer mais. Por isso que os nossos púlpitos estão carregados de pregadores sem fé, de pessoas que não têm mais fé no que diz, mais convicção no que acredita. Perseverar não é continuar fazendo, é continuar crendo, é continuar batendo firme no chão. Eu creio, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele vive. Eu vou continuar, eu creio até o fim. Sabe aquele filme Até o Último Homem? Eu vou continuar firme até o último homem. Enquanto tiver vasilhas vazias, o azeite não vai parar de correr. Deus tem um plano ministerial para mim, eu sei que Ele tem. Amém? E quando você não é dirigido por essa base firme, você vai ser dirigido por ambição. Se você não é dirigido por propósito, você vai ser dirigido por ambição. Você não pode ser dirigido por ambição, você tem que ser dirigido por propósito. O propósito é o aferidor de medida da sua carreira. Porque se você tem um propósito, você pode ter coisas também. O aferidor de medida da sua carreira não é riquezas, não é vanglória, não é fama, é propósito. Porque se você tem propósito, você pode ter dinheiro, pode ter fama. Alguém me disse esses dias, quando me viu tirando foto no final do culto, com os irmãos que vieram de longe para nos conhecer, para receber uma graça aqui, receber uma palavra. Alguém me disse: pastor, como é que o senhor lidar com a fama? Você não tem problema com ela? Eu disse: não, eu não tenho problema, porque eu tenho um propósito para ela. Eu sei que se Deus me deixou conhecido, tem um propósito. Não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha, se coloca no alto para que ilumine todos os que estão na casa. Se Deus está te dando dinheiro, tem um propósito. Se Deus te deixou conhecido, tem um propósito. Se Deus te deu alguma coisa, lembra a palavra de ontem, de 2 Samuel capítulo 5, lembra da palavra de ontem, 2 Samuel capítulo 5, versículo 12. Davi tinha convicção que Deus o levantara como rei e prosperara seu reino por causa de Israel, seu povo. Eu sei que eu não sou nada, não é por causa de mim, eu sei que é por causa das pessoas. Eu sei que Deus me levantou por causa do Brasil, me levantou por causa das pessoas, me levantou por causa dos salvos, por causa dos perdidos, por causa dos doentes. Eu sei que tudo isso é matéria-prima para a glória de Deus. Quando você tem convicção que Deus tem um propósito, e você não tem problema com a fama, você não tem problema com os recursos, Deus pode te enriquecer, Deus pode te deixar conhecido e famoso, se você tem um propósito para aquilo que Deus, para o lugar que Deus te colocou. Agora, se você usa isso só para você, porque se você tem um propósito, você vai saber por que as coisas, para que as coisas servem, para que o dinheiro serve, para que a fama serve, para que tudo serve. Então deixa eu te falar uma coisa séria. Será que você não está usando o seu ministério para ter aquilo que você deseja e não para viver o propósito de Deus? Talvez aquilo que você deseja muito, aquilo que eu desejo muito, pode estar me tirando do propósito de Deus. Uma coisa é clara: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. O homem que o céu não dar a ele, ele tem que inventar moda. Ele tem que criar caminhos alternativos, subterfúgios. Mas se é o céu que está lhe dando, pode correr. Se é o céu que está lhe dando, vai para cima. Se é o céu que está te dando, abraça mesmo, pega que é seu.
Se é o céu que está te dando, pega, vai para cima, porque é seu. Amém? Se o homem não tem do céu, se o homem não tem do céu, e mesmo assim dá resultados, de onde é que você acha que vem esses resultados? Ou vem de suas habilidades que ainda não foram remidas, ou vem do inferno. Porque Deus também deu habilidade ao homem, mas as nossas habilidades e as nossas performances precisam ser remidas. Amém? Revelação vai te dar autoridade, mas obedecer a Deus é tudo, irmãos. Quero deixar essa palavra ao seu coração. Eu me lembro, bem no começo do ministério, eu orava, eu queria que as coisas acontecessem na marra, sabe? Se não acontecesse, eu ia para casa, porque eu me preocupava com os resultados. Eu orava, quantas vezes eu embarquei no carro e perguntava para ele se foi bom o culto. Foi bom, porque eu estava sempre preocupado com a reação das pessoas. Porque se as pessoas estão reagindo bem, então... E até que o Senhor me disse: filho, avivamento não é isso. Avivamento não é quando as pessoas saem alegres com o pregador, mas quando elas saem tristes com elas mesmas. Avivamento, filho, não é a tampa voando, é o fundo caindo. Então eu parei de me preocupar com as respostas das pessoas. Eu me lembro que eu orava pelas pessoas e me preocupava se estava dando resultado ou não. E eu pedia a Deus: por que o Senhor não me dá autoridade? Ele disse: porque eu não posso te dar autoridade com esse coração que você tem. Porque se eu te der autoridade com esse coração que você tem, você não vai servir as pessoas, você vai se usar delas. Então eu preciso transformar seu coração primeiro, segundo o meu coração. Eu preciso te dar um coração encharcado de amor. Tá, Senhor, e como é que eu adquiro amor no coração? Ele disse: reagindo às ofensas, reagindo às perseguições, reagindo aos ataques, reagindo. Ele disse, espinho na carne. Sabe como que isso acontece? As coisas que estão de fora. Quando Jesus foi furado na cruz, lembra? Saiu o que do lado dele? Sangue e água. Por que saiu sangue e água? Porque é o que tinha dentro. Quando alguém de fora te fere, você sempre reage com aquilo que tem dentro. Ninguém pode dar o que não tem. Quando ele foi furado, saiu sangue e água, porque é o que tinha dentro dele: vida, palavra, continuidade. Jesus deixou tão claro isso que ele disse: se alguém te ferir um lado, você dá o outro. Se alguém te convidar para ir 1 milha, você vai 2. Se alguém te arrancar a capa, dá para ele também a túnica. Não se ofenda, não ofenda e não se defenda. Vai para cima. A autoridade não pode ser fruto de resultados que não cumprem propósito. Vale mais a sabedoria do pobre, irmãos, do que o governo do tolo. Vale muito mais a sabedoria do pobre do que o governo de um tolo. Quero deixar essa palavra no seu coração. Rasgue todas as suas campanhas. Sabe aquela palavrinha mágica da campanha? Pare de sofrer. Não, por favor, não pare. Se você parar, você vai parar de crescer. Porque as coisas que estão aqui fora, sabe o que Paulo diz para terminar? Eu já vou terminar, vou desligar para não ser tentado. Sabe o que Paulo diz? Eu não paro nunca. Sabe o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7? Ele diz: nós temos um tesouro no vaso de barro. Para entender que a excelência é de Deus e não nossa.
Aí ele começa a dizer assim: em tudo eu sou atribulado aqui fora, porém não angustiado aqui dentro, perseguido, porém não abatido, perplexo, porém não desanimado, levando no meu corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifeste da minha carne mortal. Por isso, ainda que o meu homem exterior se desgaste, se corrompa, o meu homem interior se renova cada dia. Ainda que as perseguições de fora, os medos, as dificuldades, elas não podem apagar, porque o meu tesouro está aqui. E onde estiver o teu tesouro,